Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. E você já viu aí no título do vídeo que hoje o assunto é tenso, né? Não é nada agradável como a gente já esperava, como a gente já imaginava. O Vasco hoje apresentou ali o seu balanço financeiro e o rombo é milionário, meu amigo. O rombo é inacreditável. Como que pode uma coisa dessa? O que fizeram com esse clube aí nos últimos anos, né? Inacreditável um rombo desse tamanho, mas também não é surpresa para ninguém, né? Não é surpresa para ninguém porque a gente já imaginava que realmente teríamos ali contas assustadoras. Vamos falar aqui sobre isso, vou tentar dar uma resumida, né, em como foi essa coletiva aí do balanço financeiro do Vasco da Gama depois da vinheta. Então, antes da vinheta rodar, deixa o like aí rapidinho e se inscreva no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui falar do balanço financeiro apresentado pelo Vasco da Gama na manhã de hoje. Evento realizado no clube de forma online, né? Uma entrevista coletiva ali realizada de forma online. Enfim, o Vasco divulgou ali o seu balanço patrimonial, financeiro e a dívida líquida do clube é de 832 milhões de reais. O Vasco hoje tem uma dívida de 832 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais, né? É muito dinheiro mesmo o que o Vasco tá aí. É um rombo financeiro aí nas contas do Vasco. Estiveram nessa entrevista coletiva o VP de Finanças Adriano Mendes, o VP geral Osório, o Roberto Duque Estrada, que é o segundo VP geral, e o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado. Eles reconheceram ali que o patamar é muito ruim, né? Que o Vasco realmente está num momento financeiro muito ruim, mas mostraram otimismo para tentar solucionar esses problemas. Porque é aquilo também, né? Ninguém foi surpreendido, todo mundo sabia que o Vasco vive nessa draga financeira, que tinha um rombo financeiro aí, que tinha os seus problemas. Ninguém foi pego de surpresa, né? Então, quem está lá assumiu a cadeira, né? Quem está no clube tem que resolver o problema, não tem que botar a culpa em ninguém, já sabia que o problema era esse. Então tem que resolver o problema, né? Não tem aí muito o que reclamar não, é arregaçar as mangas e trabalhar. No balanço apresentado, o Vasco está com uma dívida de 832 milhões de reais, como a gente já falou aqui na abertura do vídeo, sendo 314 milhões de reais de curto prazo. Segundo a apresentação ali da diretoria, gestão de futebol, queda para a Série B e pandemia foram os principais fatores na visão deles para esse aumento na dívida e no passivo do clube. Também foi dito aí nessa coletiva que em maio um novo programa de sócio-torcedor será criado para que os vascaínos e vascaínas ajudem o clube na reestruturação. Uma das soluções também será o aumento da venda de jogadores, algo frisado aí pelo Adriano Mendes, VP de Finanças do clube. Também foi falado de um novo modelo de gestão do futebol que já está sendo conduzido e implantado pelo Alexandre Pássaro, né? Diminuindo ali os custos com contratos de produtividades, contratos curtos, né? Diferente do que o Vasco vinha fazendo anteriormente, como por exemplo, só um exemplo aqui, um contrato de altíssimo para o Erley por 4 anos. Isso gera um passivo gigante para o clube, né? O Vasco agora com esse novo modelo de gestão do Alexandre Pássaro vai aí sempre com contrato de produtividade, enfim, contrato mais curtos ali para os jogadores, enfim, é um novo modelo de gestão também. Bom, também foi detalhado ali durante a apresentação uma destrinchada ali da dívida do Vasco, né? São 331 milhões de dívida tributária, 145 milhões de dívida civil, 235 milhões de dívidas trabalhistas e 121 milhões de dívidas bancárias. Minha Nossa Senhora, é muito dinheiro, meu amigo, é muito dinheiro. Bom, e vou colocar aqui nesse vídeo 2 trechos aqui que me chamaram a atenção, um do Adriano Mendes e outro do Jorge Salgado. Não dá aqui para a gente fazer um resumo completo, né,
do que aconteceu. Então eu recomendo depois você assistir a entrevista coletiva que aconteceu na Vasco TV, que lá você vai ter um panorama melhor, né? Mas eu vou trazer aqui 2 pontos que eu sei que a galera se preocupa bastante, né? Primeiro, como resolver isso? Como amenizar essa dívida, né? Como a curto prazo ir tentando tocar o clube. E o VP de Finanças, Adriano Mendes, falou sobre isso, né? De procurar novas receitas, de vender jogadores, de vender ativos do clube, o que significa que muito provavelmente nessa temporada o Vasco vai vender jogadores, já que o Vasco não vende desde 2018, quando vendeu o Paulinho, né? Então o Vasco precisa vender ativos e foi isso que disse aí o Adriano Mendes. Confira a fala do VP de Finanças do Vasco. Bem, primeiro, o Vasco realmente vende poucos jogadores. Se você olhar em relação à média, esse é um problema que a gente identificou, a gente sabe, é uma constatação, e tem que vender mais. Olha os demais clubes, né? Isso aí faz parte natural do negócio de qualquer time, né? Se você olhar, tem muitas diferenças financeiras na trajetória do Vasco para outros times, mas uma é essa. Se você vende 100 milhões, 200 milhões por ano, era outro clube independente de qualquer ineficiência. Você tem que mudar isso. O outro ponto é isso, assim, o Vasco se caracteriza por vender pouco número mesmo de jogadores, né? Aí quando a gente vende, aí você está falando, vem um Paulinho, vem um Douglas Luiz, né? Então assim, vem um cara, né? Você está falando de vender um grande astro, um atleta promissor, um cara valioso. Essa política é uma política a ser repensada, né? O Vasco, dá uma olhada no time que a gente tem hoje, né, nos jogadores que nós temos, que nós sempre tivemos, né? Olha os quadros de títulos do Vasco, dá uma olhada na origem daqueles jogadores. Então, assim, o Vasco sabe, uma fazenda próspera de geração de craques, de talentos, seres humanos dentro da nossa escola. Então, assim, a gente prepara eles para jogar pelo clube, primordialmente, mas o Vasco é uma fábrica, o Vasco é um celeiro, né? Então, assim, a gente tem que vender mais, saber que vender jogadores, vender atletas mais novos, faz parte dentro do planejamento do futebol. E esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. A gente não tem que só vender grandes valores, a gente tem que vender jogadores o tempo todo e fazer parte do processo. A gente já endereçou isso, está sendo feito dentro das reformulações, é uma visão mais comercial dentro do futebol, não perdendo de mão a questão técnica, não perdendo de mão qualquer planejamento do futebol, mas a gente acha saudável um planejamento financeiro junto ao futebol, porque ocorre nos outros clubes, né? O tempo todo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, mudar um pouquinho essa visão, esse tipo de coisa, está sendo trabalhado, bem trabalhado pelo Pássaro Brasil. Outra coisa que preocupa muito os torcedores do Vasco é a questão dos salários, né? O Vasco, nos últimos anos, convive aí com o problema de salário atrasado e isso atrapalha muito dentro de campo, né? Óbvio que reflete dentro de campo e ajuda ali, né? Atrapalha, na verdade, eu ia falar ajuda a ter resultados ruins, na verdade atrapalha o clube e os resultados esportivos acabam sendo ruins. Salário atrasado desgraça o ambiente, né? Então, foi perguntado sobre isso, uma pergunta para o presidente Jorge Salgado, sobre o que ele tem em mente para o Vasco não atrasar mais salários, né? Para o Vasco ter salário em dia, mesmo com todo esse problema, com toda essa dívida, como o Vasco vai fazer para pagar os salários em dia durante a temporada? E ele respondeu o seguinte. A pergunta é a seguinte: Jorge, há uma nova previsão para a regularização completa dos salários atrasados? O que exatamente o Vasco deve hoje a cada um dos seus funcionários e atletas? Então, Lucas, uma das metas da nossa gestão é conseguir pagar os salários em dia. Agora, nós chegamos e encontramos o clube com quase 4 salários atrasados. A gente chegou e não haviam sido pagos os salários de outubro, novembro, 13º salário, e dezembro e 13º. A gente já conseguiu regularizar isso. Do ponto de vista dos funcionários, a gente provavelmente no início dessa semana ou até o meio do mês a gente está regularizando o mês de fevereiro e março. E do ponto de vista do futebol, a gente praticamente está em dia. A gente praticamente não deve nada. Então, foi feito um esforço muito grande do ponto de vista de regularizar a situação dos funcionários. Não é ainda a situação ideal, mas é o nosso foco, é a nossa meta, é regularizar os funcionários e todos os salários. De que maneira? Como o Adriano falou, a gente está no meio de um processo de ajuste. A gente olha para a nossa receita e está trazendo o clube para o tamanho dessa receita, para que a gente possa efetivamente pagar esses salários em dia.
Bom, e é isso, né? Uma dívida gigantesca, um problemaço que a gente vai ter aí pela frente nos próximos anos. A situação que o Vasco chegou é realmente muito complicada, mas como eu disse ali no início do vídeo, o Vasco não tem mais tempo para lamentações. O Vasco precisa de trabalho sério para que a coisa volte a funcionar, para que o Vasco volte para um caminho aí de glórias, de títulos, porque é isso que o torcedor do Vasco espera e merece, porque o torcedor do Vasco faz tudo que está ao alcance dele, né? Então o torcedor espera também que os gestores cumpram ali as suas obrigações, colocando o Vasco no seu devido lugar. E é impressionante, né? Como o clube chega numa dívida desse tamanho e ninguém é punido, né? Ninguém nunca foi punido, não acontece nada com ninguém e só quem sofre, quem paga a conta é a instituição Vasco da Gama. É complicado realmente, é até um pouco desanimador, né? É até desanimador falar sobre isso, por isso que eu nem vou me estender muito no assunto. Então, você que gosta desse assunto financeiro e tal, é um assunto muito complexo, eu recomendo você acompanhar como foi a coletiva na Vasco TV, né? Porque lá tá tudo mais esclarecido, tem várias perguntas dos jornalistas, eu acho que lá você pode também compreender um pouco melhor. Eu vou ficando por aqui, saudações vascaínas, um grande abraço, que problemaço, hein, meu amigo? Que problemaço. Um grande abraço, até a próxima. Fui!